Muito bem, então finalmente vamos falar sobre a convenção de chamada de funções no assembly do RISC-V. Uma coisa bem importante a se notar é que o nome é exatamente esse, convenção. É possível, completamente possível, escrever um programa que não use essa convenção. O problema é que ela foi desenvolvida justamente para ser a mais eficiente na arquitetura e para ser entendida por todos. Ou seja, se eventualmente se estiver programando em grupo, em assembly, todos concordam com essa convenção. E, bom, não ocorrerão conflitos sobre como fazer a chamada de funções na máquina. Muito bem, a chamada e o retorno é realizada com o JAL e com o JAL-R. Como vimos no último vídeo, o JAL e o JAL-R realizam saltos incondicionais. O JAL, no caso, vai saltar exatamente para o endereço da função, ou seja, vai começar a executar a primeira instrução dessa função. Porém, uma vez nessa função, ela não tem como saber para onde vai retornar. Por isso, o JAL-R existe. A função que for chamar, vai chamar um JAL com RA e o imediato. Note que o RA, nesse caso, não é qualquer registrador. Pela convenção, existe um registrador específico para isso, que quando estiver programando em assembly, pode escrever somente RA. Portanto, quando uma função estiver rodando e ela for retornar, ela consegue usar um JAL-R para retornar exatamente para esse endereço, o que está guardado no RA. No caso, aqui o JAL-R vai receber como RS1 o RA e o RA pode ser o 0. Bom, para salvar os valores entre as funções, nós usamos a memória, no caso a pilha. Note que o nosso programa vai estar alocado no início da memória. No geral, a ideia é sempre colocar a pilha no final da memória. Nós vamos ver como fazer isso. E a pilha vai crescendo para baixo. Isso é uma convenção. A pilha vai crescendo sempre para baixo. Existe um registrador especial para salvar o último endereço da pilha. No caso, o primeiro, o menor deles. Portanto, não é necessário ter... durante o uso da convenção, não é necessário saber exatamente onde está a pilha. É só preciso ver o endereço no registrador. Porém, no emulador que nós usamos, é sempre uma boa ideia colocar a pilha no último endereço, justamente para poder ter toda a memória disponível para a pilha. Bom, a convenção dos registradores é a seguinte. Existem os registradores T0 até T6, que são temporários. Esses registradores podem ser usados como a função quiser. Ou seja, quando estiver programando e precisa de salvar um valor em um registrador que não precisa se manter entre chamadas de função, usa-se o temporário. O problema do uso deles é exatamente que, caso você chame uma função, essa função não precisa se preocupar em manter o valor que estava lá antes. Ela pode simplesmente alterar, ou seja, caso uma função seja chamada, não é possível ter a garantia de que esses registradores foram mantidos. Em contrapartida, existem os salvos, S0 até S11. Esses registradores é responsabilidade da função que foi chamada restaurar o valor deles caso ela use ele. Ou seja, se uma função A chamou a função B e a função A usava o registrador S0 e a função B também usa o registrador S0, é responsabilidade da função B, quando for chamada, guardar o valor que estava no S0, usar ele para o propósito que ela queira e então restaurar o valor antes de retornar. A0 até A7 são argumentos, e A0 e A1 também são usados como retorno. Ou seja, quando uma função começa a ser executada e ela recebe argumentos, ela espera que os argumentos estejam do A0 até o A7, em ordem. E se a função retorna algum argumento, ele vai estar no A0 e no A1, caso retorne 2 também. SP é o ponteiro da pilha, ou seja, o endereço mais abaixo da pilha. Para alocar algum dado na pilha, o que se faz é diminuir o SP e então realizar o store para exatamente o endereço do SP. E como já vimos, o RA é o valor de retorno. Note que o valor de retorno também deve ser considerado um registrador salvo. Isso pois, caso a sua função chame uma outra função, porém ela também foi chamada, ou seja, se a função A chama a função B e a função B chama a função C, é responsabilidade da função B, antes de chamar a função C,
guardar o valor de retorno que foi setado pela função A, e então chamar a função C. Dessa maneira, a função C vai retornar para a função B e a função B vai restaurar o valor da função A e retornar para a função A. Bom, aqui um exemplo de onde que isso é importante. No caso, um exemplo em C, o código de fatorial recursivo. O que essa função faz? Assim que ela inicia, ela verifica se o argumento recebido é 0. Se for, ela retorna 1 imediatamente. Se não for, ela retorna n vezes o fatorial de n-1, ou seja, n vezes uma chamada recursiva dela com o valor n-1, ou seja, o seu argumento menos 1. Por que a convenção é importante aqui? Exatamente porque são empilhadas chamadas à função. Note que a chamada de fatorial de n-1 tem que ocorrer antes da multiplicação. Ou seja, essa função vai executar e ela vai chamar o fatorial da anterior. Depois que a anterior retornar, ela vai multiplicar o resultado pelo próprio n e retornar. Ou seja, esse valor de n tem que ser guardado. E o valor de retorno da anterior, também no caso da que chamou ela, também tem que ser guardado para que ela retorne de maneira correta. No caso, todas elas vão retornar para o mesmo lugar, afinal é uma chamada recursiva. Porém, por motivos didáticos, vamos estudar como se elas não necessariamente estivessem retornando para o mesmo lugar, ou seja, também vamos guardar o RA e vamos restaurar o RA. Muito bem, então vamos ver esse código agora em assembly. Opa! Aqui. Bom, no emulador, a stack não é inicializada. No caso, todos os registradores são inicializados em 0, porém não se deve assumir que os valores deles são sempre 0. E a stack, no caso, não pode ficar no endereço 0, claro. Então vamos inicializá-la. A maneira que nós vamos fazer isso é usando um add de sp, 0 e -1. Por quê? -1 em binário é exatamente todos os bits setados. Ou seja, ele equivale ao último endereço da memória. Usando esse add, no caso então, nós conseguimos alocar a stack no último endereço da memória. Então nós vamos inicializar o A0 com 3, justamente porque queremos calcular o fatorial de 3. Aqui vamos usar o JAL RA fatorial, ou seja, vamos chamar a função fatorial usando um RA para guardar o valor de retorno. Note que após a execução desse JAL, o RA vai conter o endereço dessa instrução, que é exatamente a próxima instrução após ele. E o PC vai ser jogado para fatorial, exatamente aqui. Bom, aqui tem um comentário explicando o que essa função faz, no caso, o argumento que ela recebe e o retorno. Porque em assembly em si, não tem como especificar que uma função vai ser sempre chamada com um certo número de argumentos e ela vai retornar algo. Isso é uma abstração de alto nível que existe em C, justamente por ter um sistema de tipagem. Em assembly isso não existe, então colocamos comentários para facilitar o uso das funções correto. O que essa função faz? A primeira instrução é branch not equal, de A0, 0, else. Ou seja, quando A0 e 0 tiverem o mesmo valor, ela vai continuar, porque é um branch not equal. Quando A0 e 0 tiverem valores diferentes, ela pula para else. Bom, continuando, é a situação em que A0 é 0, porque o registrador 0 é sempre 0. O que ela faz? Seta A0 para 1, usando o add A0, 0, 1, e então retorna, usando o JAL-R. Note que o primeiro argumento de JAL-R é 0. Isso porque nós não nos importamos que o valor de else, ou seja, o endereço dessa instrução, seja salvo em qualquer lugar. Então podemos jogar ele para o registrador 0, onde ele não será salvo. Porém, o destino do retorno é o RA. Isso pois a função que chamou é fatorial, e a fatorial tomou esse caminho, colocou o valor de retorno dela em RA, pois ela seguiu a convenção. Por isso, deve-se sempre seguir a convenção. Então ela retorna para RA. E o imediato 0.
Muito bem. Caso contrário, ou seja, se a 0 não for 0, então o salto é tomado, o else. E o que ocorre no else? Primeira coisa, ed sp sp-8. Por quê? Vamos alocar espaço na stack para colocar algumas variáveis nossas. No caso, o valor de A0 e o valor de RA. -8 porque RA é um ponteiro, nós tem 4 bytes, nós queremos guardar os 4 bytes ali. E A0 também tem 4 bytes. Então, vamos alocar 8 bytes na stack. Note que seria possível fazer ed sp sp-4, então store, então outro ed de -4 e outro store. No caso, nós fazemos tudo junto, porque as alocações vão ser feitas em seguida. E para que isso funcione, colocamos um imediato aqui no primeiro store. Isso pois, o primeiro store vai salvar no endereço de SP, que nós acabamos de modificar, o valor de A0, porém não no endereço de SP, no endereço de SP mais 4 e o outro de SP mais 0. Dessa maneira nós conseguimos com somente um ID salvar mais de um valor na stack. Muito bem, pensando literalmente na stack como uma pilha, o que aconteceu aqui? Nós colocamos o valor de A0 e então colocamos o valor de RA. Então, vamos fazer a chamada recursiva da função, que vai começar a empilhar mais valores aqui. Quando essas funções retornarem, ou seja, após as chamadas recursivas, a nossa função agora de novo vai chegar. E o que ela vai ter na stack? Ela vai ter exatamente o valor de A0 e o valor de RA. Ou seja, ela sabe que ela pode simplesmente pegar o ponteiro da stack e guardar, e o outro ponteiro e guardar. E então, somar o valor de SP de novo com 8, justamente para desalocar esses valores. Muito bem, então a gente faz a chamada recursiva. Tiramos 1 de A0, com a de A0 a 0 menos 1, e chamamos com JAL RA fatorial. Note que o valor de RA vai ser sobrescrito, mas tudo bem, porque nós salvamos o valor dele na memória. Quando essa chamada recursiva retornar, nós vamos desalocar o que colocamos na memória. Ou seja, é de SP-SP8 de novo, para subir o ponteiro de novo. Load para o RA do SP-8, ou seja, o valor que estava lá. E então, load para o T0. Dessa vez não vamos colocar no A0. Preste atenção, vamos colocar no T0 do valor que estava lá. Isso porque queremos só salvar o argumento para usar depois. Não precisa necessariamente ficar no A0. Então, vamos multiplicar o A0, vamos multiplicar para o A0 o valor de A0 e T0. Note que essa chamada retornou um valor em A0. Se aqui nós tivéssemos carregado para 0, iríamos perder esse valor. O que nós queremos é exatamente multiplicar o valor de retorno dessa chamada pelo valor que nós tínhamos. Por isso, carregamos o valor que estava salvo na memória em um registrador temporário. Então, multiplicamos esse valor pelo valor do retorno. Em seguida, nós fazemos o retorno, da mesma maneira que é feito aqui, com o jump para o registrador 0 RA. O valor de RA também tinha sido carregado da memória de novo, então ele vai retornar para o lugar certo. Bom, vamos ver isso no emulador então. O nosso programa é exatamente assim. Então, eu vou colocar um breakpoint em fatorial, para a gente ver exatamente o que vai estar acontecendo. Tá, paramos na função fatorial, ou seja, nesse ponto o argumento provavelmente é 3. Exatamente isso, o argumento é 3. Ou seja, aqui a função fatorial não vai retornar imediatamente com 1. Ela vai tomar o branch do else. Então, próximo, ela tomou o branch do else. Aqui vamos alocar valores na stack. Vou pular essas instruções e ver o que acontece. Bom, como pode ver, o ponteiro da stack está com um valor bem alto. Ele está lá no final da memória. Vamos ver o que tem na stack seguido de 8 bytes. Olha só que interessante. Aqui tem o valor 3.
Note que RISC-V é little endian, ou seja, o 3 está aqui e o resto é tudo zero. Para a direita é tudo zero. Da mesma maneira, aqui tem o valor C. O C está aqui, o resto é tudo zero. Ou seja, na parte mais baixa da stack, nós temos o valor 3, que foi carregado pelo A0. Na parte mais alta, temos o valor C, que era do RA. Muito bem, vamos continuar então. Aqui nós subtraímos o A0, portanto 2, e vamos realizar a chamada recursiva. Viemos para o fatorial de novo. Vamos ver o que tem no A0. 2. Ou seja, vai tomar o else de novo. Próximo. Aqui nós já vimos o que acontece. Ele vai empilhando as coisas na stack. Vamos ver como está a stack agora. Porém, ao invés de ver 8, vamos ver 16 bytes. Note que aqui tem 2, e aqui tem 30, aqui tem 3, e aqui tem C. Isso pois, essa parte foi exatamente empilhada por cima do que tinha antes. Ou seja, a chamada recursiva colocou os valores dela logo em cima da outra chamada. Vamos continuar. Jump para fatorial, ver o A0. A0 agora é 1, ou seja, mais uma chamada recursiva. Vamos ver como vai ficar a stack agora. Dessa vez, 8, 16, 24 bytes. Novamente, dessa vez o RA também é 0x30, porque ele vai retornar da chamada recursiva, ou seja, vai retornar para a mesma função que antes. Porém aqui, 1. Continuando. Agora o A0 é 0, ou seja, ele não vai tomar o Brent. Vamos ver o que acontece. Adi A0, 1. Então a 0 vai ser 1 e o retorno vai ser 1. E agora, finalmente, uma função vai retornar, com já o R0, RA0. Olha só para onde ele foi. Vamos ver o programa inteiro. Esse ADI é exatamente... Cadê? Esse ADI. Ou seja, ele retornou logo depois dessa chamada. É de SP, SP8. Aqui nós vamos desalocar as coisas da stack. Vamos lá. Bom, vamos ver o SP. O SP subiu. Tanto que se nós vermos o SP com 16 bytes, aqui o que tinha 1 e 30 foi desalocado. E vamos ver os valores. O T0 tem o valor 1, que é exatamente o que ele carregou da stack. E o RA tem o valor 30, também exatamente o que ele carregou da stack. Bom, a próxima instrução será a multiplicação em si, para o A0. Vamos ver o A0. Opa! E 1 vezes 1, 1. E então o retorno novamente. Retornamos exatamente para aquele ponto. Olha só. Vamos pular aqui. Multiplicação do A0, 2. Porque o T0 era 2. Muito bem. Retornamos novamente para esse ponto. Pulamos aqui. Vamos ver como está a stack. A stack já foi inteira desalocada. Olha só. Vamos ver o T0. O T0 agora é 3, que era a chamada original. E A0 ainda é 2. Ah, não fizemos a multiplicação. A0 ainda é 2. RA é C, que foi o que a chamada original tinha como valor de retorno, para retornar para a função principal. Multiplicamos. Agora o A0 é 6 e vamos retornar. Retornamos, perceba, pulamos para o endereço C, onde tem a instrução eBreak, ou seja, na função original, na função principal. Se virmos o A0, ele tem o valor 6, que é exatamente o fatorial do número 3. Portanto, a nossa recursão funciona. Note que cada função foi empilhando seus valores na stack e chamando outras funções. Ela não precisa se importar com o que acontece depois, nem com o que acontece antes. Ela só precisa se importar em deixar o estado da máquina da maneira com que ela encontrou. Ou seja, assim que ela
termina de usar valores na stack, desaloca os valores da stack. Restaura os registradores salvos, no caso nós nem precisamos usar os registradores, registradores salvos S mesmo, só o RA, e então ela pode retornar. Assim, a função que chamou ela, e note que não importa nem se ela realmente foi chamada, ela poderia ter sido a função principal, talvez, ou não. Seguindo a convenção, isso realmente não importa. Bom, a função que chamou ela vai ter os valores da maneira que ela esperava, e as funções que foram chamadas depois também.